Olá, professora! Olá, professora! Olha eu de novo aqui conversando um pouquinho com vocês sobre geografia e história dos anos iniciais no material digital do terceiro ano. Vamos para a aula 2. Bom, o título da aula 2 de geografia é bem curioso, né? De onde vem? É inspirada na personagem Kika da TV Cultura, né? Um personagem muito legal que fala da onde vêm as coisas, da onde vem o papel, da onde vem o sapato, e ela mostra isso, né, nos curtas. Eu adorava assistir a Kika e acho ele bem-vindo nas aulas, acho bem interessante essa proposta de trazer a Kika aqui. Esse material, essa aula, ele vai falar sobre o processo de industrialização, então vai falar desde a matéria-prima até a indústria, né? É um tema bem vasto e que dá para você trabalhar de diversas formas com os alunos. Aqui eu acho interessante falar de uma perspectiva que eu tenho, é uma sugestão, não é uma imposição. Talvez o slide 2 faça mais sentido se ele ficar como o slide 8. Talvez a construção, né, do passo a passo ali do material digital, talvez ele fique mais interessante como o slide 8. Talvez ele faça um pouco mais de sentido, tá? Então, por isso que eu trago aqui para vocês essa sugestão. Bom, vamos lá. O estudante aqui da capital, muitas vezes ele não tem contato com o interior e ele não compreende da onde vem certas matérias-primas ou até mesmo o que é uma matéria-prima. Então, o que seria interessante? Por exemplo, o arroz. O arroz todo mundo conhece, o Camil, o Tio João, o Empório São João, né? Conhecem as marcas, mas não sabe da onde vem eu ia falar café, vocês acreditam? Da onde vem o arroz, né? E aí mostrar a plantação de arroz e mostrar o saco, né, de arroz que eles conhecem para eles entenderem que aquilo vem de uma matéria-prima e que o que a gente conhece é um produto industrializado. Um outro exemplo é o café, por isso que eu falei café anteriormente, né? Eles não conhecem, a maioria deles não conhecem o grão de café. Mostrar um grão de café, dizer que ele foi torrado, moído, até virar o pó de café que a gente conhece, também é interessante, né? Então, eles conhecerem desde a matéria-prima, da onde vêm, né, as coisas, até chegar no produto industrializado. Então, eu acho que aqui, juntar aquilo que eles conhecem com imagens, ou se alguém tiver mesmo às vezes a gente tem aqueles pé de cafés em casa, levar isso para a sala de aula, mostrar. Não consegue levar o pezinho de café, a gente pode trabalhar com imagem mesmo, né? Desconstruir essa imagem que o aluno tem que o produto só é industrializado, né? Onde você encontra o arroz? No supermercado, né? Então, é tirar um pouco disso, quebrar isso e fazer com que ele entenda que todo produto industrializado vem de uma matéria-prima, ou seja, de uma matéria inicial. Outra coisa que dá para fazer é trazer o suco de laranja industrializado e trazer uma laranja, né? Para ele fazer essas conexões. Então, essas conexões de imagens são muito importantes e na geografia a gente utiliza muito, né, essas comparações com imagens, né? E eu acho que aqui vai fazer muito sentido e pode enriquecer e muito a sua aula e gerar assim uma certa curiosidade deles. Eles vão querer saber qual é a matéria-prima de tudo, né? Até aquilo que a gente não sabe, eles já vão querer pesquisar na internet e a se aventurar nessas pesquisas. Aqui eu trago uma sugestão de vídeo para aquele professor que gosta de ir além do proposto, né? Então é um vídeo da Brasil Escola que fala sobre os tipos de indústrias, né? Então ele vai ser um pouco mais detalhista, falando o que é cada indústria. Eu achei interessante, é uma linguagem simples, fácil de compreender, mas eu acho bacana
mostrar aí para esse professor que gosta de explorar um pouquinho mais aí com os seus alunos, né? Uma coisa importante geografia e história nesse momento vão começar a se distanciar um pouquinho, né? Então aqui você não vai conseguir juntar a história com geografia. Porque em história eles vão falar sobre as comunidades indígenas, né? Aqui a gente começa a se distanciar um pouco da proposta de geografia, tá? Mas percebam que eu estou falando indígenas e não índio, tá? Aqui cabe uma coisa muito importante. Durante muito tempo, se acreditava numa história contada pelos europeus de que Portugal se aventurou no mar em busca de uma nova rota para as Índias e que aí então ele teria chegado a novas terras e aqui encontrado os índios. Pois bem, já bastante tempo vem se pesquisando, há uma corrente de historiadores que já encontraram documentos de que isso não é mais considerado uma verdade. Por quê? Já tinha mapas datados de antes de 1492, né, falando do contorno de novas terras. Porém, ninguém queria gastar dinheiro nessa proposta maluca, porque poderia dar muito certo, mas poderia dar muito errado. Então, qual foi a grande sacada? De dizer que eles queriam uma nova rota para as Índias. Mas, na realidade, eles queriam mesmo já descobrir novas terras, tá? Então, e falar índio é como se fosse muito pejorativo, como se não tivesse um povo originário. O correto é tratar como os povos originários ou povos indígenas, ou até mesmo comunidades indígenas. Mas, por favor, não utilizem mais o termo índio, tá? Porque isso não é bacana e é como se você estivesse fazendo um branqueamento da história, como se esse povo não tivesse a sua importância. E isso não é verdade, né? Ele tem uma cultura muito rica, tem danças, pinturas corporais, cestarias, tem uma religiosidade própria, tem uma língua própria, são diversas comunidades indígenas. Então, tratar como índio é como se você estivesse menosprezando toda uma cultura, né? Então, o correto é povos originários, ou povos indígenas, ou comunidades indígenas, ok? Mas nunca mais utiliza índio. Para começar, né, nesse capítulo, ele já traz aqui um mapa do Brasil, né, o contorno do mapa do Brasil, perguntando quem são os primeiros moradores do Brasil. Então, é o primeiro contato que eles vão começar a ter com mapas, né? Aqui, ele já traz um outro mapa mais robusto, que é o mapa do Brasil. Ele traz as siglas dos estados, ele não traz o nome do estado. E aqui ele começa a falar de cada localidade quais são os grupos indígenas que você tem nessas áreas, né? Perceba que é uma vastidão, são grandes grupos que nós temos de indígenas, né? Mas aqui cabe um adendo, que é muito importante já trabalhar com o estudante nessa fase o mapa político do Brasil. Ok, não precisa trabalhar as capitais neste momento, até porque são muitos nomes, mas pelo menos os nomes dos estados os estudantes precisam compreender, porque senão, quando eu falo daquele mapa anterior que só tem as siglas, eles não vão conseguir fazer as relações. E, se possível, começar a trabalhar o conceito de região. Região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, para que eles compreendam o que é esse mapa e esse olhar. E o que é importante no trabalho com os mapas, né? Interpretar o mapa.
localizar as informações, legenda, escala, título, o tipo de mapa utilizado. Tem aquelas legendinhas, as legendas também facilitam a compreensão da onde vem esse mapa, quem fez esse mapa, né? Ah, foi o IBGE, então é uma fonte segura, né, de informação. Então, todos esses detalhes do mapa, do olhar, isso é importante. É claro que a gente está falando de alunos aqui do terceiro ano, obviamente, trabalhem em mapas mais simples, né? Até ele chegar numa compreensão maior. Mas ele precisa ser estimulado para ele desenvolver esse olhar, porque senão ele não vai conseguir desenvolver esse olhar mais amplo sobre os mapas. E quando ele chegar mais para frente, no quarto ano, por exemplo, ele já vai ter contato com outros tipos de mapa. No quinto e assim sucessivamente. Então, ele precisa aumentar gradativamente esse olhar para os mapas. E você, professora aí do terceiro ano, tem que ampliar esse conhecimento com os alunos. Nós conversamos agora há pouco sobre a importância dos mapas, mas aqui nós precisamos começar a conversar sobre os gráficos, porque a partir daqui vocês vão perceber que estarão sendo colocados aos poucos atividades, sugestões de atividades com gráficos também. Então é importante que você compreenda os gráficos para que vocês consigam passar isso para os estudantes também, né? Então, o gráfico de linha. Quando a gente utiliza o gráfico de linha, né? Ele é utilizado quando nós necessitamos informar a evolução, os dados em continuidade. Como, por exemplo, esse aqui que é da população rural e urbana em Maringá, no Paraná. Então, eu tenho o ano e eu tenho o número de habitantes. E aí eu consigo entender a evolução da população urbana em relação à população rural. Então, eu consigo mostrar isso de uma maneira mais fácil. É claro que no terceiro ano, dificilmente você vai encontrar esse tipo de gráfico, mas é bacana a gente entender para que ele serve e de repente você até encontre algum assunto que você possa trazer um gráfico como esse para apresentar para os seus alunos. Um que é bem comum é o gráfico de barras, né, que ele mostra as quantidades de forma clara em correspondência com o ano indicado ou o território. Os dados em si, eles são independentes, mas você consegue fazer isso por comparação. Quem é maior, quem é menor, então isso visualmente fica mais fácil de compreender. Como, por exemplo, este exemplo aqui, que é dos totais pluviométricos em Maringá no ano de 2001, que a gente tem os meses do ano de janeiro até dezembro e a quantidade de chuva em milímetros, e você consegue saber visualmente em que mês que teve mais chuva, né? Então, esse é um gráfico simples também de trabalhar e extrair uma grande quantidade de informações. Em terceiro ano, eu também já vi alguns exercícios que tem essa carinha aqui, né, do gráfico de barras. Mas o mais conhecido no terceiro ano e que tem um exercício nesse material digital é esse mapa, é esse gráfico, que é o gráfico de setores mais conhecido como gráfico de pizza, né? Esse gráfico é a melhor forma para dados proporcionais. Então, por exemplo, aqui nós temos empresas em Maringá por setor. E aí eu consigo fazer essa visualização de proporção. O que é maior, o que é menor, né, em termos de proporção. Então, esse gráfico é bastante utilizado em atividades do terceiro ano. Tanto que eles trazem um exercício nesse material digital que tem essa cara aqui falando sobre a população indígena no Brasil e trazendo o gráfico no formato pizza. Então, por isso que eu achei importante falar sobre os gráficos com vocês, para vocês perderem o medo de trabalhar com os gráficos e vocês trabalharem isso com os estudantes.
Nos gráficos, o que ainda é importante olhar no gráfico? É só o gráfico? Não, mas todo o resto que compõe o gráfico. O título do gráfico, a fonte, então da onde ele foi extraído, os números, né, o que está sendo apresentado ali e as legendas. Então você precisa trabalhar com os alunos nessa observação do todo, não somente da informação que está ali, mas todo o complemento que tem nesses gráficos, né? Bom, eu trago aqui para vocês uma referência bibliográfica, né, que é da Alfabetização Cartográfica e a Aprendizagem de Geografia, da Elza Yasuko Passini, da editora Cortez. É aqui que eu me baseei para falar com vocês sobre os gráficos, né, também algumas coisinhas sobre os mapas, então eu deixo aqui essa referência bibliográfica. Tanto em história quanto em geografia, neste momento a gente vai começar a trabalhar aqui mapas, gráficos, são elementos que vão surgindo. Também tabelas também a gente trabalha bastante. Então é ampliar a leitura, não somente uma leitura de textos, mas também a leitura de charges, imagens, gráficos, é ampliar esse horizonte, fazer com que os alunos compreendam a linguagem, que há diferentes tipos de texto, né? E há textos que são imagens. Então, a gente precisa trabalhar essa perspectiva com os alunos também e de como essas imagens estão envolvidas no conteúdo que você quer passar. Cada dia que passa eu tenho mais certeza de que não dá para trabalhar este material de maneira jogada, né? A gente tem que ter um estudo, a gente tem que ter uma hora para se preparar, até para saber onde a turminha está, né? Porque às vezes eu tenho turminha que vai muito rápido e eu tenho aquela turminha que vai um pouquinho mais devagar. E até onde eu consigo ir com esses estudantes, né? Mas sem deixar de lado o conteúdo a ser passado, porque numa hora vai surgir uma prova, vai surgir alguma questão e que eles precisam saber, né? Bom, eu trouxe aqui essas sugestões, caso vocês precisem de alguma coisa, tenham alguma sugestão, queiram conversar um pouquinho, eu estou totalmente à disposição de vocês, não somente eu, mas toda a equipe, a Marisa, o Rodrigo, a Ângela e todo o núcleo pedagógico estão à disposição de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!